O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao Cine Federal. É possível dizer, no mundo da produção cinematográfica, que é possível fazer um filme com poucos recursos. Não é preciso cenários magníficos, objetos e figurinos caros ou mesmo um elenco estelar. Mas uma regra nesse universo é invariável: é preciso ter um bom roteiro. É justamente sobre esse assunto, a escrita cinematográfica, que eu converso hoje com Ana Johan, professora de cinema pela Unespar e também realizadora de obras como Um Filme para Dirceu, de 2012, e Notícias da Rainha, de 2013, exibidos em mostras nacionais e internacionais. Ela está lançando o livro A Construção do Poético no Roteiro Cinematográfico, em que aborda justamente a criação e a escrita do roteiro cinematográfico. Agradeço muito sua presença hoje aqui no Cine Federal, Ana. Imagina, eu que agradeço o convite. Conta pra mim, como que surgiu a ideia de abordar esse lado poético, né, da escrita do roteiro cinematográfico? Então, ele nasceu da minha inquietação, né, porque eu sempre ouvia dizer que a poética ela nasce da direção, né, e da direção de fotografia, e também em função do ensino, né, porque eu dou aula de roteiro, né, e aí eu me questionava como que eu ensino uma cena que não só passe pelas estratégias de dramaturgia, né? Porque também não acredito só nisso, né? Porque senão qualquer um estudaria e faria um roteiro magnífico, né? Acredito sobretudo no olhar, na sensibilidade, naquilo que a gente despeja, né? E aí nasceu dessas inquietudes todas que eu estudei no mestrado. E como que foi esse processo aí de conseguir, enfim, reunir autores, fazer a discussão sobre o roteiro? No próprio mestrado a gente vai tendo as disciplinas e vai se familiarizando com alguns autores que a gente vai gostando e se apaixonando, né? E aí eu conheci primeiro o Grey Maas, né, com o livro da Imperfeição, e eu achei, antes mesmo de eu ler o conteúdo, assim, o próprio prefácio já me chamou a atenção, né, porque o roteiro, o roteiro da narrativa clássica, né, ele é conhecido como essa coisa perfeita, né, de uma narrativa, de uma cena que move a outra, que está grávida da outra, né, e as obras de arte não, né, eu acho que elas são até imperfeitas desse ponto de vista, né, mas elas falam sobretudo desse humano, né, dessa sensibilidade, dessas questões que nos atravessam, né? E aí eu encontrei a teoria dele, assim, e eu gosto muito também dessa área de semiótica, né? Dessa leitura das imagens. Eu encontrei ele, o Bachelard, né? Que fala da poética da casa, né? E o Ismael Xavier também, que é um grande teórico brasileiro, e fui tentando aplicar a dois filmes que o Django, que eu utilizo como plano de fundo, assim, e certo. O Amor do Haneke. O Django, o filme do Tarantino. Isso. Lá, né? E o que você encontrou nessas estruturas, assim, que chama a atenção? Então, na verdade, eu tentei usar até o Django como uma forma comparativa de uma estrutura, né? E eu me ative bastante à unidade da cena, né? É isso que porque assim, o tempo todo, até eu falo no livro, pode aparecer questões do personagem, do diálogo, mas eu vou pensar nesse desenvolvimento da cena. E na cena de narrativa clássica, ela está muito baseada no que a gente chama de suspense e surpresa, né? O tempo todo, né? A gente está ali, né? Tem um amigo meu até que fala que o filme é bom quando tem muitos puts. Quando a gente olha e fala, putz! O que é isso? O que aconteceu? Né? E aí, que seriam viradas dramáticas, vamos dizer assim, né? Coisas surpreendentes de alguma forma. Que fala em beat, né? Certo. Que você tem algo numa cena e aí, de repente, acontece algo que não está previsto, né? Claro. E os filmes mais poéticos, né? Mais autorais, eles não estão instaurados sobre uma causa e um efeito, né? Mas sobre outras fatias de vida, né? E tem gente até que acha que esses filmes são vazios ou que não acontece em nada, né? Não é o nada, é uma outra experiência, né? Certo.
E aí eu comecei a perceber também que um filme desse, ele precisa muito de generosidade, né, de quem assiste, né, que fique nessa espera até o final, porque não é cena a cena, né, o ganho que o público tem não é a cada virada, né, mas é geralmente quando acaba o filme, e é aquele filme que fica ecoando na gente para sempre, né? Filme que continua depois, muito tempo depois de ter terminado já a projeção dele, né, no caso. Eu sou apaixonada pelo filme, então assim, acredito, né, se você quer fazer um entretenimento, vamos ver essas regras e elas podem funcionar. Por que não? Às vezes a gente chora e se identifica, né? Mas muitos filmes, né, que são de entretenimento, você fica naquele momento, você sai, você levanta e você esquece, né, daquele personagem, daquela cena. E esses outros filmes, não, a gente sai com eles, né? E a gente não sabe nem o que eles produziram na gente, né? É bom quando é assim também, né? De alguma maneira é uma obra de arte, a gente pode ver a mesma percepção que você tem quando está ali na frente. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, Ana, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do próprio roteiro clássico, né? O que a gente chama de roteiro clássico, na verdade, é uma adaptação que vem sendo trabalhada na história do cinema, sei lá, tem 50, 60, 70 anos ali da história do cinema, ela vem sendo tratada e que vem lá da literatura e do teatro, principalmente, né? Você poderia comentar um pouquinho disso, só para localizar, talvez, o espectador nessa... Sim, exatamente. Uma dramaturgia de narrativa clássica, geralmente ela está posta sobre uma estrutura, né, de que os personagens eles têm, o David Bordel, né, que é um dos pesquisadores, acho que ele é um dos poucos a dizer, uma estrutura clássica é isso. Né? São personagens que estão em busca de um objetivo, né? Que no final cumpre-se ou não, mas o tempo todo você, né, tem os personagens ali em busca de algo, a cumprir metas, objetivos. Só que isso é um ponto interessante que você, né, percebeu, porque se você pega o livro, tem um livro muito bom do Leandro Saraiva, do Nilton Canito, que se chama Manuel, que ele tira sarro até dos manuais, que ele fala que ao mesmo tempo, se você pega, por exemplo, os filmes hoje de grande bilheteria, poucos deles estão mesmo estruturados sobre essa narrativa clássica, né? O Django, por exemplo, ele é um filme que ele, o tempo todo ele busca essas estratégias, mas ele tem um objetivo que se cumpre logo num terço do filme, né? E aí se parte para outro. Então ele é um autor que ele encontra, né, essas estratégias, mas constrói um estilo próprio. E aí uma das questões que o Leandro Saraiva levanta, que também eu aponto, é que se os filmes hoje em dia não estão mais construídos assim, por que os roteiros continuam a ensinar as mesmas regras? Muitos são manuais, né? Simplesmente isso, causa, consequência, como que se escreve, escrita criativa, mas não se tem essa dimensão de... eu acho que é importante. Né? Eu mesma, claro. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pular as regras, depois eu tenho que voltar. Né? Então, assim... Quando você se sente meio perdido, as regras são boas para reorientar de alguma forma. Durante muito tempo, né, eu era contra, assim, mas eu acho que... às vezes eu faço esse exercício com os alunos. Vamos tentar construir uma cena do ponto de vista da poética e da clássica. A clássica também não é fácil. Claro. Porque parece que essa causa e efeito é fácil, né? Mas faz parecer muito fácil quando a gente está vendo, né? No cinema é óbvio que isso é causa daquilo, mas para você criar enquanto escritor ali, né, de roteiro, é muito difícil. O Maqui até ele fala, né, que tem 2 tipos de filmes fadados ao fracasso e que um deles são esses que nascem para serem sucesso, né? Porque se você falar assim, então eu conheci todas as regras, então eu posso construir um filme maravilhoso. Não, nem né? sempre, E claro. quantos filmes que eles investem em pesquisa e milhões e o filme fracassa por N motivos, né? Então, mas eu acredito muito nessa questão também das pessoas habitarem o que elas são, né? Que a gente está o tempo todo, é sempre autobiográfico, né? Mesmo quando a gente não coloca nessas histórias, porque são nossos olhares, e da gente ter essa coragem de também se colocar e olhar para lugares que ninguém possa olhar. Certo. Só nós mesmos, né? E aí eu até faço esse agradecimento no meu livro aos cineastas que olham por mim e por nós, né? Porque o Haneke, por exemplo, o filme Amor é um filme maravilhoso, ele toca em questões assim que não são tocadas normalmente, né? Que o amor que ele traz do filme pode ser aquilo.
né? Então eu acho muito interessante essas pessoas que têm essa coragem. E assim, eu queria pensar aqui um pouquinho no Martin Scorsese, que fala lá na Viagem Pessoal do Cinema Americano. Ele diz assim que alguns cineastas conseguem ser contrabandistas, né? Esses grandes cineastas que eu digo que o cara tá lá no meio comercial, mas de alguma maneira ele faz alguma quebrazinha, assim, né? O Tarantino, exatamente. Exatamente, o Tarantino ele é um contrabandista, né? Ele acaba utilizando, né, de todas essas estratégias e para criar um cinema muito próprio, né? O próprio Charlie Kaufman, né, que é um dos roteiristas, um dos poucos que foi conhecido no cinema como roteirista, né, ele tem toda uma estética muito interessante de como contar uma história, e ele acaba tendo no meio. Eu acho que isso é o ideal, quando você consegue, né? Eu acho que todo roteirista quer ser um contrabandista. É extremamente possível ser poético ao mesmo tempo num clássico também, né? Existe um certo hibridismo nisso. Claro, né? Eu acho que sim. Eu acho o Poderoso Chefão, por exemplo, né, que é uma trilogia clássica, assim, eu consigo ver no filme, ele reúne muitos aspectos. Eu acho que por isso que ele, né, ele vai continuar sendo clássico, né, ao longo dos anos, porque ele tem uma estratégia narrativa muito interessante, uma concepção de personagens, e tem uma poética ali dentro fortíssima, né? Sim, sim. Que não se sabe se nasceu do roteiro, de direção, e eu acho que também não é essa a questão. Eu nunca fico brigando nem por créditos, nem por nada, né? Mas é só da gente perceber as coisas de uma outra maneira, né? E perceber o que o roteiro pode nos oferecer, assim, como potência, né? E de alguma maneira o seu livro procura dar um pouco de enfoque no roteiro, né? Como você mesmo disse, né? Exatamente. Eu me foco em sempre consultar o roteiro, mas é sempre um estudo comparativo também. Eu vejo o filme. E também eu busco, porque eu gosto de estudar a história sempre das coisas, e aí eu busco um pouco da arqueologia do roteiro, porque eu sempre queria comprar um livro sobre a arqueologia do roteiro, como tem a história do cinema e da linguagem, mas eu nunca achei, né? Então é porque a história foi ficando um pouco perdida mesmo. Então eu levanto alguns aspectos assim dessa história, de como o roteiro nasceu e por que ele é visto. Até hoje eu acho que ele é visto um pouco às vezes como funcionalista. Né? Uma ferramenta, uma mera ferramenta que vai ser jogada fora depois que terminou a produção. E aí, eu gosto de ver o roteiro como essa travessia. Não, ok, a gente não precisa ficar preso no roteiro, né? Todo mundo se debruça sobre ele, a direção, os atores, e o roteiro é transformado, né? O Karim Ainuz, ele fala que o roteiro é um mapa de voo, né? Mas a gente pode também olhar para o roteiro com mais cuidado, e a gente pode criar outras coisas que podem se potencializar, né? Sim, sim. Dentro dessa perspectiva aí enfim. Exatamente. Você fala que esse poético, né, muitas vezes é a questão do objeto ressignificado, né? O meu viés que eu achei do que é poético, né? E a forma que eu busco, né, para ensinar e falar disso para os meus alunos é pelo objeto e pelas coisas, né? Por exemplo, eu comparo o cavalo do Django e o cavalo do Durval Discos, da Ana Mulaert, né? O cavalo do filme do Django, ele está lá para cumprir uma função, né? De levar o Django para aquele lugar. Ele até espelha um pouco essa questão da escravatura, porque ele fala que nunca um crioulo andou um cavalo, mas ele está para aquela função. Né? Já o cavalo do Durval Discos, né? Simbólico, surreal. Ele tem toda uma poética, né? Porque é um cavalo dentro de casa, naquela cena, né? Tem a Sandra Fischer, que é minha orientadora e me ajudou, né, nesse livro. Ela escreve bastante sobre a poética e ela fala sobre isso, né? Esse cavalo no canto, né? Que todos vão ficando encurralados cada vez mais e até o cavalo. Então ali ele não tem uma função. Né? Ou, por exemplo, eu pego a pomba do Haneke e penso em outros pássaros, né? O Psicose, né? Até lá ele cumpre as duas funções, né? Porque o ataque dos pássaros, né? Também é simbólico ali, né? Não é apenas um ataque,
dos pássaros. Claro. Então é de pensar que isso nasce no roteiro, porque assim, ninguém vai lá num set filmar e achar um monte de pássaros. Ou que isso aconteceu por acaso. Claro, né? claro. Como a pomba também do Haneke. Estava no roteiro. Como essa coisa só para criar uma ação, digamos assim, né? Ela tem uma função mais psicológica, a gente pode pensar assim, né? Que talvez exterioriza algum sentimento do personagem naquele momento, né? Ou enfim... me ocorreu agora também que talvez as artes plásticas e as outras artes, elas se ocupam antes disso, né? Do que o próprio cinema. E aí também não é considerado surreal. E sempre que a gente trabalha no cinema, às vezes, né, é indexado um pouco ao surreal. Surrealismo, sim. Né? Talvez seja só aquilo que foge do comum, né? Foge da representação comum da imagem, se a gente pensar, né, nesse sentido. Exatamente, porque agora também lembrei do Dogville, né, do Lars von Trier, né? O não cenário. O não cenário, e eu mesmo, na época, eu tive dificuldade para assistir o filme. A primeira vez eu estava cansada, dormi. Mas depois que você embarca, tipo... Você esquece, né, daquelas paredes. E é porque eu acho que o cinema ele tem essa proximidade maior com o real, né? Porque o teatro, a pessoa que entra no teatro, ela sabe que um cordão pode ser um universo, né? E ela faz aquele pacto, né? E... Quem está assistindo ali, digamos, vai aceitar, né? Não tem, é um código, digamos, do teatro, né? Exatamente. Se bota no cinema, isso, meu Deus do céu, tá muito errado, porque... Errado, bem entre aspas, por favor, né? Porque justamente não está reproduzindo naturalmente, né? É considerado experimental, surreal. Exatamente. Quando a gente vê que as relações no mundo são muito mais surreais. Sim, com certeza, com certeza. E assim, mesmo se eu me propuser, por exemplo, a fazer um filme sem roteiro, a gente estaria ainda seguindo um roteiro, na sua opinião? Eu acho que a gente sempre cria algo na nossa cabeça, né? Porque a gente, dificilmente a gente vai para o set sem nada. Né? Primeiro que a gente vai com todo o nosso universo, com toda a nossa vida, né? Às vezes, por exemplo, você está escrevendo um filme e acha que ele nasceu rápido. Não, às vezes ele estava há anos rondando ali, você está pensando nele. Né? Ou mesmo um documentário de dispositivo. Eu vou seguir um personagem durante tanto tempo sem roteiro, mas que decupagem é essa? Né? Porque aí a decupagem no documentário também já está implicando em roteiro, porque está implicando uma maneira de ver. Sim, né? Certo. E assim, você planeja ter outros voos aí, já que a gente estava falando das aves aí, nesse campo assim da escrita, da reflexão sobre o cinema, o roteiro ou sobre o cinema? A minha paixão sempre foi escrever. Né? E eu fiz faculdade de jornalismo porque eu gostava de escrever, e aí descobri que não era bem esse texto. Ressignificou, igual e aí eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar documentário e voltei e sempre tentei aplicar o máximo de... Eu sou uma documentarista que roteirizo bastante, né? Porque tem caminhos e modos, né, de documentário. E eu encontrei, assim, nessa pesquisa, né, eu dou aula e quero continuar a pesquisa sobre roteiro, e agora já estou pensando no doutorado, eu já tenho um projeto de pesquisa. Certo. E aí, no doutorado, aqui eu me ocupo da unidade, né, e da cena. E no doutorado eu quero estudar a estrutura, porque, assim, também a gente tem uma estrutura que é clássica. Mas eu quero falar sobre outros modos de estrutura que não são as clássicas e pensar sobre isso, pensar sobre a noção de sujeito, porque esses dias eu comecei a refletir também que as estruturas clássicas, como elas estão ligadas a um personagem que tenha um objetivo, né? Que tipo de sujeito que a gente está emanando, né? Ou que outros tipos de sujeito que a gente, né, pode emanar numa outra estrutura, assim. Então, eu já estou me inscrevendo no doutorado. Bacana. É a minha próxima pesquisa. E assim, uma questão interessante como você, como cineasta, escreve o roteiro? Como diretora? Como diretora. Então, eu acho que... sabe que eu recebi um conselho há alguns anos muito bacana, assim, e que eu tento passar para os meus alunos e tento fazer, é não pensar na direção quando se escreve. E eu vejo muita gente tentando já encurtar o caminho,
pular etapas. Já pensar assim, não, mas é que eu já pensei que a câmera tá aqui, não sei o quê. Mas aí você tá matando toda a essência da cena, né? Então tentar roteirizar, me concentrar nos personagens, na cena e depois pensar na direção. E, por exemplo, eu acabei de gravar um curta que se chama Você Ainda Não Está Morta, agora tá em edição. E eu consegui fazer isso, assim, eu roteirizei. E aí, quando foi para dirigir, aí a decupagem nasceu, como nasceu, e como ia ser essa mise-en-scène. Eu acho que é perfeitamente possível. É um caminho, é uma travessia, como você mesma disse, né? Então, exatamente. Tá aqui o livro, né? Vou focar aqui, mostrar, né, o livro da Ana. Para adquirir o livro, que está sendo lançado agora, né? Pode ser solicitado pelo e-mail atendimento@capicua.com.br. Certo. Aí já consegue ter um acesso ao livro. Exatamente. Tá certo, então, Ana. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu agradeço, é tão bom falar daquilo que a gente gosta, né? Caramba, sim, claro. Podemos ficar falando aqui um bom tempo ainda. Exatamente. Volte sempre para falar dos seus projetos aqui. Sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigada. Valeu, Ana. Então, o Cine Federal de hoje fica por aqui. Aqui embaixo, nossos endereços do nosso blog e também da nossa página nas redes sociais. Curta a gente por lá. Eu volto na semana que vem. Um abraço, tchau!